Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por nome Níger, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Senhor, que texto maravilhoso que mostra que o Senhor é um Deus que se mobilizou para nos alcançar com o Santo Evangelho. E o Senhor quer também que nos mobilizemos para a continuidade da evangelização e do discipulado, para ganharmos os teus filhos, os teus escolhidos, para Cristo, para o teu reino inabalável, eterno e sem fim. Capacita-nos a entender essa passagem e entender o propósito de nossa existência. Somos de fato, para todo sempre, propriedade exclusiva tua, para anunciar e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que não nos esqueçamos deste propósito único e maior para o qual existimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começar a mensagem de hoje com uma expressão pode ser estranha, mas é uma expressão que eu li num livro do John Piper, que daqui a pouco eu cito a expressão, o texto particularmente que ele usa. Mas o que eu destaquei da leitura, eu nunca tinha imaginado desta forma, mas ele disse o seguinte: o Natal é uma época para a gente estimar, é uma época para a gente exultar, para a gente entender que ela vai além de um pretenso 25 de dezembro. O Natal é uma espécie de Deus em missão. A ideia que a gente tem desse livro, que eu li, do John Piper, é que Deus nunca foi indiferente. Deus nunca foi apático, Deus nunca se escondeu, Deus nunca se revoltou contra o pecador. Ele proveu desde sempre, mas escrito em Gênesis 3,15 e desenvolvido em todo o Velho Testamento e chegando na plenitude dos tempos em o Novo Testamento, principalmente em Gálatas 4,4, nós vemos que o Natal, em outras palavras, é que Deus nunca está num mero estado de manutenção. Ele está sempre se mobilizando para alcançar os pecadores. É muito bonito a gente entender o Natal com este significado, e não apenas como uma festa de comes e bebes, cantatas e concentração, alegrias pontuais, mas sim como algo que deveria provocar uma celebração contínua no nosso coração, para entendermos: Deus, o Senhor se mobilizou desde toda a eternidade por minha causa. Me ajude a ser mobilizado pelo Teu Espírito, para que eu possa fazer parte da Tua causa, do Teu reino, independente quem eu seja, onde eu trabalhe, onde eu more. Eu achei curioso esse jeito, essa abordagem, porque revela um Deus que nunca foi hesitante, um Deus que nunca se escondeu no céu,
Na linguagem de um hino que cantávamos, e segundo a minha memória, faz um tempão que a gente não canta. Uma frase talvez você já vai se lembrar. Mas eu descobri que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Esse é o Deus que se mobilizou em Cristo e usando personagens maravilhosos da história para nos alcançar. E agora o que Ele quer é mobilizar a igreja dele, o povo dele, para fazer o mesmo, para que o reino dele, que já está em nós, esteja também em muitos outros corações. Essa é a carta na manga de Atos 13. Esta é a verdade operante desse texto tão bonito. E agora eu vou ler, literalmente, as palavras de John Piper sobre esse texto e sobre um Deus que se mobiliza e deve provocar em nós uma inquietante disposição para nos mobilizarmos, sem nos preocuparmos com esquemas e treinamentos mirabolantes, e sim com um coração disposto e disponível para dizermos em tom bem alto o que Isaías disse 600 anos antes de Cristo. Qual foi a frase dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que John Piper acredita ser a tese maior do livro de Atos. Ele diz assim: o livro de Atos está no Novo Testamento, e eu creio assim, para evitar que a igreja se paralise, que a igreja fique estagnada, que a igreja se conforme entre o modo de manutenção, com todas as engrenagens funcionando internamente, que serve para abençoar os membros, mas não sai do lugar, não chega a lugar nenhum, não vai buscar os perdidos de todas as tribos, povos, línguas e raças, de todos os lugares do planeta, partindo do lugar onde ele plantou a sua própria igreja. Então ele acredita, e devemos crer também, que o livro de Atos está na Bíblia, com um propósito majestoso de não deixar a chama se apagar, para que nós jamais estagnemos com aquilo que a religião nos proporciona, e sim entendamos aquilo que o Evangelho provoca para nos levantar e agirmos, saindo da zona de conforto, das meras convenções litúrgicas, religiosas e programas que são bons, fazem parte do esquema humano que criamos através dos séculos, mas eles não significam tudo na vida, porque o Evangelho, a graça de Deus, vai muito além da Heloísa Pamplona 177, e nós precisamos entender que o nosso alvo maior, a começar daqui, são aqueles não alcançados. E não pense que eu estou me referindo à África, à Coreia do Norte, ao Afeganistão. Talvez signifique aquele que mora na rua de cima, na rua de baixo, aquele que trabalha na empresa, mas no escritório ao lado, aquele que estuda, mas é do segundo ano, do terceiro, enquanto você é do primeiro, aquele parente distante que você só encontra no enterro de alguém que já foi e que talvez nunca ouviu da sua boca uma palavra de alerta. Seguindo uma frase que eu me curvo em respeito ao John Piper, ele diz assim: Atos é um alerta constante ao modo de manutenção do cristianismo. Ou seja, está tudo muito bem, estamos fazendo a coisa certa, mas tá bom. Eu venho, eu sento, ouço, enxergo as nucas dos meus irmãos, nem sempre eu enxergo o olho dele, a carência dele, a emoção dele. Eu preciso
olhar nos olhos, ser impactado pela tua ansiedade, pela minha, pela nossa angústia, mas pela nossa obra e causa em comum. Eu preciso dar os braços de vocês a mim, a nós pastores, para que juntos façamos a obra e jamais caiamos no maior perigo do cristianismo, ou do evangelicalismo, ou da religião. Mantermos. John Piper continua: Atos, além de alerta, é um estímulo pujante, de encorajamento contínuo, uma exortação perene, e os crentes devem viver Atos como uma eterna mensagem de Natal, para que as pessoas entendam o modo operante de Deus para alcançar pessoas em todos os cantos, em todos os dias, em todos os tempos. Eu achei muito bom essa palavra, e de tudo isso que ele fala, ele termina com uma pergunta: o que se aprende a respeito da mobilização missionária da igreja primitiva? Pensando nisso, eu coloquei um tema para a mensagem desta manhã: a mobilização missionária de Deus. Na verdade, eu deduzi 4 expressões, e depois eu entro no texto. A mobilização missionária, existem 4 frases para tentar explicá-la. A de Deus está encravada aqui nesses 3 versos, mas em termos mais organizados, no sentido missiologicamente falando, a mobilização missionária, primeiramente, é um movimento que Deus planejou. Em segundo lugar, é um movimento produzido e executado pela igreja local. Em terceiro lugar, é um movimento possibilitado pelo Espírito Santo. E em quarto lugar, é um movimento projetado para transformar o mundo. Eu vou repetir: a mobilização missionária é um movimento que Deus planejou, que a igreja executa, que é possibilitado pelo Espírito Santo e que tem como único objetivo transformar o mundo. É só isso. Aliás, é tudo isso. E se a gente pensar, irmãos, dá uma olhadinha, Gênesis 3,15, pecou o homem, Deus expulsa o homem do paraíso, mas ele garante: eu vou esmagar através do descendente da mulher a cabeça da serpente, que danou a vida do ser humano, o induzindo a pecar. Então ele fala de maneira missiológica, missionária, que aquele descendente que viria, que é Cristo, prometido lá, ele veio como o movimento missionário planejado por Deus, para que o mundo pudesse ser transformado. Quando Deus chama Abraão, toda criança, desde pequena, aprende na igreja. Qual é a grande máxima que Deus coloca desafiadora na mente de Abraão? Sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, o movimento de mobilização missionária de Deus, saindo de Gênesis 3,15 e colocando grandes responsabilidades numa família, num patriarca, do qual Cristo descende. Aí então ele pega o povo de Israel e ele fala de maneira categórica, lá em Isaías 6, de 1 a 5, eu vou ler um trechinho: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra. Como não se lembrar que isso é fato? Mas sobre você, Jerusalém, sobre você, meu povo, se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para a sua casa. Seus filhos vêm de terras distantes, suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e seu coração vibrará de alegria. Todo o povo de Israel
todo o povo de Deus foi como uma espécie de alavanca que Deus usou para mobilizar o coração dos pecadores e ouvir da graça de Cristo. O mundo em trevas verá a luz. Por isso, irmãos, pense comigo, mobilização Deus planejou, Deus executou, Deus usou Abraão, Deus usou Israel, Deus usou todas as pessoas, e Atos revela que Deus nunca, mas nunca, em tempo algum, Ele ficou sem testemunha da sua palavra. Nunca. Você é importante no plano de Deus. Você é a boca de Deus. Você é a mão estendida de Deus. Você e eu. A igreja é um momento de adorar, é um momento de treinar, de capacitar, de levar as cargas, de sermos equipados e preparados, mas é lá no mundo que a multiforme graça de Deus, através de cada um, do mover de cada um, do viver de cada um, independente de quem você seja, a etnia de onde você descende, os cursos que você tem, as riquezas que você adquire, tua vida não é muito importante, a não ser que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar e o projeto missionário de Deus demande de você colocar Deus e o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas Deus vai acrescentar. Então eu quero, junto com vocês, pensar nesse tema, a mobilização missionária de Deus. Parece que não tem tudo isso que eu vou dizer aqui, mas tem. Nesses 3 versos, a mobilização missionária de Deus. Em primeiro lugar, ela passa por uma igreja base. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Antioquia era uma igreja base. De lá partiram muitos missionários. E lá os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Quando as pessoas ouvem igreja, elas já relacionam com Cristo, com Deus, ou não. O nome igreja também serve de deboche. O nome igreja também serve de controvérsias. Tem tantas, qual é a certa? Nenhuma. Todas têm seus equívocos, todas têm seus dramas, mas onde Deus plantar você, vou usar uma palavra com todo cuidado, onde Deus plantar você, abrace, tenha orgulho e diga: Deus me fincou aqui, minha bandeira é Jesus, eu estou aqui, minha raiz está aqui, aqui eu quero frutificar. Porque a mobilização missionária de Deus passa por uma igreja base. Sabe por quê? A igreja de Antioquia, a igreja de São Caetano, a igreja... Irmãos, desculpe, a igreja de São Caetano, não, a igreja de Jesus Cristo. São Caetano é só a cidade, por favor. Já pensou na internet, alguém diz: olha, pastor evangélico falou igreja de São Caetano. Não, é presbiteriana de São Caetano, por favor. Ou um nome que eu sei que é controverso, já ouvi isso nas quadras de futebol, a turma da Pamplona. A turma da Pamplona somos nós. E aqui é um porto seguro, irmãos. Igreja base. Porto seguro por quê? Olha, você não precisa da ajuda emocional da igreja para você? Você às vezes não precisa do suporte social da igreja para você? E o que diremos do suporte espiritual da igreja para você? Irmãos, todo mundo que está aqui é um dependente daquilo que a igreja tem para oferecer, mas é um devedor daquilo que a igreja te ofereceu, para que você, tendo recebido de graça, você dê de graça também. A mobilização missionária de Deus passa por uma igreja base, onde eu tenho saúde emocional, saúde espiritual, onde eu aprendo coisas que me dão uma base sólida para eu construir. O fundamento dos apóstolos é uma base tremenda para você construir toda a sua vida. Quando Cristo falava disso, no final do Sermão do Monte, Ele disse categoricamente: há pessoas loucas
que constroem a sua casa na areia. Há pessoas sábias que constroem a sua casa na rocha. As duas casas podem ser belíssimas, mas quando a chuva vem, quando o vento bate, se não houver base, com certeza a casa vai ruir. Segunda verdade do texto, a mobilização missionária de Deus não passa só por uma igreja base, mas passa por uma igreja capaz. Na igreja de Antioquia havia profetas, havia mestres. Eu vou distinguir os dois. Profetas são os pioneiros que abrem caminho, os que botam a boca no trombone, os que têm uma visão antecipada de muitas coisas, uma leitura da realidade e aplicam sobre ela o querer, o desejo de Deus, a voz de Deus. Esses são os profetas, os que falam em nome dele, os que entendem, porque a Bíblia diz que Deus não vai revelar nada sem que antes fale aos seus profetas. Na verdade, um profeta hoje que fala com categoria, ele não se esquece do que Jeremias ligou um alerta lá no passado. Se alguém é profeta, fale a minha palavra com verdade. A minha palavra não tem mistura com a palha, ela é trigo, só trigo, não tem palha misturada. Mas se um profeta começar a sonhar demais e falar, eu recebi uma revelação de Deus, dá um tempo para o que ele sonhou, e se o que ele sonhou se cumprir de maneira justa e adequada e coerente com a Bíblia, ouça o que ele tem a dizer. Mas se o que ele falou não se cumprir, fala para o profeta, diga que é teu sonho, mas não chame Deus por testemunha do teu sonho. Por isso, irmãos, a igreja que se mobiliza de maneira missionária, ou a mobilização missionária de Deus, ela passa não só por uma igreja base, mas ela passa por uma equipe realmente capaz de profetas e mestres. Profetas são pioneiros, abrem caminho. Mestres são edificadores que firmam alicerces. Toda igreja tem que ter os dois. Toda igreja precisa dos dois. Porque precisamos de bandeirantes que abrem a picada onde ninguém ainda passou, rompem barreiras, tiram tocos e pedras, e depois os mestres que vão edificando solidamente convicções doutrinárias, evangélicas, bíblicas, exemplos, para que as pessoas, ao construírem a sua própria vida, não sejam lá na frente como menininhos agitados de um lado para outro, levados por qualquer vento. A igreja é assim. Deus mobiliza a sua missão numa igreja base, numa equipe capaz. Mas a mobilização missionária de Deus passa também por liderança eclética. Interessante, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, provavelmente alguém de outra raça ou africano, Lúcio de Cirene. Agora, o mais curioso aqui é o tal do Manaém, Colasso de Herodes. Nem sempre a gente lê a palavra colasso e entende. Alguém saberia dizer o que é colasso? Sabe o que é? É o camarada que mamou, né? Cresceu junto, vamos dizer, bebeu do mesmo leite materno, algo assim. Então, o Manaém cresceu e dependeu do leite da mesma fonte que alimentou e amamentou o Herodes, e agora ele estava ali, a serviço de Deus. É uma coisa eclética, diferente. Irmãos, na igreja do Senhor, a liderança não é de um jeito só, de uma cabeça só. Sabe o que isso significa? Uma boa igreja que vai fazer parte da missão de Deus, da mobilização missionária de Deus, ela é eclética, e na multidão de conselheiros existe sabedoria. Irmãos, na igreja evangélica verdadeira, não tem rei, não tem um dogma, não tem alguém que diz, aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui? Pastor Márcio, eu sou só auxiliar.
Quem manda aqui? Presbítero Mário, a voz trovão lá do conselho. Quando fala, microfone é dispensável. Não. Mas nós somos meros coadjuvantes de um Senhor que sabe onde, quando falar. Quando uma igreja tem dono, tem uma voz que arrebata todas as demais, cuidado. Uma hora ela vai entrar por um caminho perigoso. Por isso que a mobilização missionária de Deus passa por uma liderança eclética. Olha só o último personagem, o Barnabé, um democrata, um camarada capaz, um homem da consolação, um homem que tinha um coração misericordioso, uma capacidade de dizer: olha, Paulo, eu sei que você não quer mais João Marcos, mas ele é importante. E lá na frente, o que Paulo fala? Traz João Marcos de volta, ele me é útil. Se a gente fosse tão radical o tempo todo, muita gente não seguiria Cristo por nossa causa. A igreja que é mobilizada como instrumento missionário de Deus, ela possui uma liderança eclética, de gente de todo tipo, de toda cabeça, de toda formação, todos eles cativos a Cristo, e isso é maravilhoso. Eu tenho muita saudade de pessoas que me abençoaram a vida, e vou citar um nome, não sei se o pastor Márcio chegou a conhecê-lo, Nicanor Pereira de Azevedo. Você lembra dessa figura, desse nome? Reverendo Nicanor, foi missionário do nosso presbitério, foi meu presbítero em Diadema, mas o que eu aprendi com esse homem não é brincadeira. Ele foi um presbítero assim, um evangelista, e ele era muito parecido com esse homem chamado Barnabé, e começou um projeto com a bênção e com toda a cumplicidade santa do presbitério, coisa que eu ainda nunca vi em outro lugar acontecer. Nós adotamos uma igreja que estava para fechar as portas, em Santo Antônio da Platina, e todo o presbitério ajudava, apoiava. Ele foi treinado em Campinas nos meses de janeiro e julho, foi ordenado pastor pelo nosso presbitério, e fez uma obra maravilhosa, a ponto da igreja presbiteriana do Brasil, falando numa palavra até, com todo respeito, roubou ele da gente, né? Falei, tá bom, vai, se é para ser bênção, vai. Foi bênção onde ele trabalhou, e muitas igrejas foram formadas a partir de Santo Antônio da Platina. É maravilhoso poder lembrar de gente que te pega como um menino de 24 anos, começando um ministério, e só sabia um pouquinho de teologia, mas não sabia o que era ser pastor, e pega um presbítero maduro, experiente, e fala: eu vou te ensinar a ser pastor. Ele nunca me disse que estava me ensinando, mas eu aprendi com ele, e depois eu pude ajudá-lo a ser pastor também. Está vendo? Isso é um missionário, um movimento, a mobilização de Deus, que passa por uma liderança eclética. Outra coisa que eu vejo nesse texto: a mobilização missionária de Deus passa por um povo que serve ao Senhor. Olha que bonito o comecinho do verso 3. E servindo eles ao Senhor, jejuando. Está vendo, irmãos, que coisa bonita? A igreja, todos esses homens, Antioquia, Barnabé, Saulo, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, todos eles serviam ao Senhor. A mobilização missionária de Deus, ela passa por um povo que serve ao Senhor, que não está servindo aos seus próprios interesses, mas é um povo realmente abnegado, que coloca a causa, a obra, o projeto de Deus acima de qualquer outra coisa. Eles serviam mesmo, eles se doavam mesmo, eles não colocavam suas agendas em primeiro lugar, e sim Deus, e sim o reino. Uma outra verdade muito próxima dessa é que a mobilização missionária de Deus não passa só por um povo que serve ao Senhor, mas por um povo devoto. Duas verdades: era um povo disciplinado espiritualmente, eles serviam a Deus e eles jejuavam, eles oravam, eles estavam juntos. Desde o início que você lê Atos, você percebe, eles estavam juntos, em cada alma havia temor. Ninguém considerava exclusivamente seu qualquer coisa, tudo era do todo. Isso é muito bonito, irmãos, muito bonito, muito importante. Um povo devoto,
um povo disciplinado espiritualmente, um povo que era nutrido não só no templo, nos cultos e na escola dominical, mas a devoção se estendia para os dias da semana. Eles não se esqueciam das suas orações, das suas meditações, eles não se esqueciam. Irmãos, você tem se esquecido da reunião de oração pelo Zoom toda terça? Tem. Você não tem tempo de 1 hora na terça-feira? Você não tem tempo de procurar a vigília numa sexta-feira? Então, sem pedir licença para o pastor Márcio, vamos fazer vigília às 6 da manhã, às 7 da manhã? Alguém topa? Obrigado. Ninguém topou. Não tem problema não. Sabe, irmãos, está faltando isso. A gente precisa dizer: Senhor, eu estarei lá. Mas pera lá, sexta-feira à noite você trabalha? Se está trabalhando, continue trabalhando. Você está estudando nesse horário? Você tem comércio nesse horário? Ou é só Netflix? Então, irmãos, o movimento, a mobilização missionária de Deus, ela passa por um povo devoto, espiritualmente dedicado. A quinta coisa que eu vejo nesse texto, a sexta, aliás, a mobilização missionária de Deus passa pelo comando do Espírito Santo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: será que eu tenho resistido ao Espírito Santo? Será que eu sou surdo à voz dele? Será que eu tenho diminuído a chama dele que ele acendeu no meu coração? Será que eu tenho mentido ao Espírito Santo? Tudo é ele. O poder é dele, a capacitação é dele, o convencer-me é dele, o impulsionar-me é dele, o inspirar-me, o me fazer entender o Evangelho, o me fazer lembrar do Evangelho, tudo é do Espírito Santo. A mobilização missionária de Deus passa pelo comando do Espírito Santo. Não sou eu que quero, muitas vezes eu não quero, mas o Espírito Santo disse: me separa. Ele dizia, ele dava as cartas. E hoje? Às vezes somos nós. Eu aqui não vou, eu aqui não posso, eu aqui não tenho condições, eu aqui não estou pronto. Mas quando o Espírito diz vá, lembra Pedro perguntando: Senhor, como eu vou dizer? Como eu vou pregar? Como eu vou proclamar? São perguntas, perguntas, perguntas. E Jesus olha para Pedro e fala: quer parar de perguntar? Quando você estiver na frente dos governantes deste mundo, eu colocarei na tua boca a minha palavra. Onde está a nossa fé nessa promessa de Jesus? Precisa de que treinamento? Precisa de que capacitação? De que leitura? Leia o Espírito Santo. Deixa ele ler o teu coração. Não resista a ele. Quando ele disser vá, vá. Quando ele disser leia, leia. Quando ele disser obedeça, obedeça. Agora, se você falar, me dá aí uns 15 anos para treinamento, para estudo, para capacitação, para pós-graduação, sabe, nessa hora você vai estar na glória já. Ou muita gente vai estar no inferno, porque você precisou de tempo, tempo, tempo. O que você precisa é de ouvidos atentos. A mobilização missionária de Deus, ela passa por aquilo que o Espírito Santo, como comandante, tem a dizer e você a obedecer. A mobilização missionária de Deus, ela passa pelos que atendem ao chamado. E o texto continua dizendo: separai-me agora, não amanhã, agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, vocês acham que Barnabé e Saulo atenderam ou não? Atenderam. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra preparada para eles. Qual é a obra para a qual Deus separou você? O teu estar na igreja, tua missão de novo convertido, de regenerado, de filho de Deus, mudou? Você inventou uma particular para você, que é chegar, ouvir, sentar, questionar,
fazer a sua leitura e depois sair para fazer nada, absolutamente nada, e continuar correndo atrás do vento, atrás do ganho, atrás do projeto seu. É isso? O mover missionário de Deus, a mobilização missionária de Deus, ela passa pelos que atendem ao chamado, como Barnabé, como Saulo. Onde você vai fazer e atender ao chamado? Eu não sei, mas é uma área que eu não posso ir. É a tua área, é o teu lugar. Vá. Às vezes Deus quer que você vá para outro canto, bem distante. Ele vai te dar todos os recursos para isso. Mas Ele pode te usar aonde? Naquele lugar que você age de segunda a segunda, das 8 da manhã às 6 da tarde. Ou naquele lugar onde você habita e cruza no elevador com várias pessoas. Ou naquele lugar que você vai comprar sua necessidade, seu pão, seu remédio, seu isso, seu aquilo. E em todo canto que você estiver, Deus pode usar aqueles que atendem ao chamado dele. Separai-me, Barnabé e Saulo, agora, para a obra que eu os tenho chamado. É isso que Deus quer. E você, sendo luz, será notado como luz. Como luz. Deus será honrado quando a tua luz brilhar. 2 ideias finais. A mobilização missionária de Deus, ela passa pelo apoio espiritual. Olha só que interessante, verso de número 3. Então, jejuando e orando, a igreja dava, é uma palavra usada erradamente, mas a igreja dava cobertura, dava retaguarda. Sabe, você pode contar com a igreja em oração para fazer esta ou aquela obra acontecer? Aliás, por que tantas pessoas o tempo todo ligam para o pastor Márcio e pedem oração e imediatamente ele coloca esse pedido na rede? O que significa isso? Você pode contar com a igreja? É isso. A mobilização missionária é isso, e Deus moverá muitas coisas. Sabe, irmãos, tem projetos e sonhos, sim, mas quem vai dar conta? Quem vai estar em pé? Quem vai estar na brecha? Você? Que Deus faça isso. Jejum e oração. E eles foram além. Eles impuseram as mãos. Eles oraram e disseram, olha, de maneira autoritativa, de maneira plena do poder de Deus, faça a obra, conta com a gente. E Deus está dizendo, faça você também, vá. A autoridade Deus já te deu, o Espírito Ele já te deu, a palavra Ele já te deu, a ordem Ele já te deu, a certeza de que tem retaguarda, Ele já garantiu a você. A mobilização missionária de Deus, ela passa pelo apoio espiritual do povo de Deus. Foi o que aconteceu quando Barnabé e Saulo, naquele momento eles foram chamados, e finalmente o movimento missionário, a mobilização missionária de Deus, ela passa pelo ir além da zona de conforto. E tem uma palavra muito forte aqui, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe, eu não vou mais estar na igreja. Pode ser. Eu vou estar a serviço dela. Pode ser. Aonde? Não sei.